Bem-vindos a mais um Aqui Entre Nós, os comentários sobre as notícias que foram de destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, com Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo. Começamos por terça-feira, dia 30 de setembro, o último dia do mês. Suovais, a Sociedade Operária União dos Vais, celebra centenário com um programa modesto, como o presidente da coletividade gosta de dizer, também são modestos. É verdade. São modestos, mas poderiam não ser, porque os resultados que têm dar-lhes-iam razão para não serem modestos. É uma coletividade muito interessante, vivem de facto com uma humildade imensa e têm nomes a nível nacional que, a nível do atletismo, têm marcas interessantíssimas. Mas, de facto, Jota, a sua notícia está muito bem escrita, porque Não, isto... Foi sem querer. Sim, está bem, escrito, mas acertou, porque isto espelha exatamente o que eu conheço, portanto, o Presidente da Direção da coletividade, e eles são, de facto... só pedem se tiver que ser mesmo preciso, eles fazem o milagre quase da multiplicação dos pães. Aliás, ele diz que pede desculpa até de certa forma aos atletas por não dar melhores condições, mas eu tenho uma estima e uma admiração muito grande por esta coletividade. João Pedrosa Russo, modestos campeões. Sim, Exatamente. modestos campeões, mas são de facto campeões, como disse a doutora Isabel, porque têm tido ao longo dos anos, e não é só neste último ano, ao longo dos últimos anos, diversos títulos nacionais e figuram quase sempre entre os primeiros, segundo e terceiro lugares. E, no entanto, treinam não nenhuma pista, não nenhuma pista coberta, mas sim na praia, sobretudo na praia e também na própria instituição. Portanto, é de louvar a capacidade e o esforço e a abnegação e a coragem até que estes atletas e que estes responsáveis pela Sociedade Boa União Operária têm feito. Eles têm contribuído, sem dúvida, para a qualidade do desporto, sobretudo no campo do atletismo, e é, no meu entender, uma coletividade a quem a Figueira muito deve. Na quarta-feira, 1º dia de outubro, o Diário As Beiras dá conta, em primeira página, que a Águas da Figueira testa sistema inovador de monitorização de consumos e rupturas. E isto é importante se os consumidores vierem a adotar este sistema, porque podem poupar faturas desagradáveis, não é? E surpresas ainda mais desagradáveis. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu já tive algumas surpresas desagradáveis e depois de ler a notícia não fiquei tão entusiasmada com a solução, porque eu pensava que seria, enfim, as Águas da Figueira a fazer este investimento e esta instalação. Portanto, agora percebi que tudo isto vai depender do preço que custe o sistema e do aluguer do sistema valer a pena ou não. Mas pronto, quem quiser de facto, é uma espécie de um seguro, não é? Quem quiser pagar um upgrade e fazer esse seguro pode estar de facto com uma capacidade de segurança maior para saber se tem alguma ruptura em casa. João Pedrosa Russo, quando se fala de monitorização, a Águas da Figueira também poderá vir a poupar dinheiro com a contagem, com a leitura dos contadores. Bem, neste caso não poupa, porque quem paga estas rupturas é o próprio consumidor. Não, eu refiro-me aos colaboradores da Águas da Figueira que vão fazer a leitura dos contadores às casas. Sim, também, isso é verdade. Mas eletronicamente o consumo é transmitido para a Águas da Figueira. Sim, mas o que está aqui em causa é um sistema que, mediante um pequeno pagamento, dizem que é um pequeno pagamento, os consumidores podem ter acesso a um sistema de alerta que diz o seguinte: se porventura estiver a gastar água a mais, e tem que haver assim uns valores, uns padrões médios, se estiver a gastar água a mais é porque certamente há uma ruptura ou uma torneira aberta e, portanto, através de um SMS ele recebe no seu telemóvel essa informação: cuidado, passa-se qualquer coisa em sua casa, está a gastar água a mais, e a pessoa vai a casa ver o que se passa. Ora, sem dúvida que isto é positivo. Obviamente que eu, como consumidor, apesar de achar este sistema interessante, gostava que ele fosse integrado na própria fatura e que não estivesse a pagar. Mas, enfim, vamos ver qual vai ser o preço. Estamos os dois de acordo, fizemos os dois a mesma leitura. Vamos lá ver qual vai ser o preço desta inovação. Na quinta-feira, 2 de outubro, agrupamento de escolas da zona urbana da Figueira da Foz aposta na redução do sal através de um programa que envolve outras entidades.
Sim, isto é positivo, é óbvio que é positivo que nas escolas se diga às crianças que não devem comer pão com demasiado sal, nem que a sopa e os restantes alimentos devam levar muito sal, mas estas coisas começam sobretudo em casa e não nas escolas. As escolas são importantes, como é óbvio, e este agrupamento de escolas da zona urbana da Figueira da Foz até ganhou um prémio por uma iniciativa que fez por causa exatamente da redução do sal. Nós sabemos que aqui na Figueira da Foz, muitas pessoas não conhecem, mas há uma erva chamada salicórnia, que posta na salada e evita que se ponha lá sal, porque aquela erva tem essas propriedades. Eu já experimentei variedíssimas vezes e é extremamente saboroso e evita o sal. Mas estes bons hábitos alimentares, sem dúvida, devem começar na escola, mas antes de mais devem começar na nossa própria casa. A salicórnia pode ser uma alternativa que também pode ser utilizada, para além das saladas, no pão e noutros alimentos. Eu ia só dizer aqui, até porque não temos muito tempo, e o João Russo já disse tudo, que é de pequenino é que se torce o pepino, não é? Portanto, obviamente que as escolas têm a obrigação de fazer esse tipo de sensibilização e obviamente ser reforçada depois em casa, mas é uma ação positiva. Mas agora queria dizer quanto à salicórnia. A Figueira da Foz exporta salicórnia para a França. Parece mentira. Onde é muito apreciada. Parece mentira, mas há um casal francês que exporta pontualmente salicórnia para a França. Regressemos à água e a Águas da Figueira para dizer, e é uma das notícias da edição de sexta 3 do Diário As Beiras, que a Figueira da Foz vai baixar o preço da água em contraciclo com aquilo que acontece noutros municípios do litoral. João Pedrosa Russo. Bem, estas notícias são sempre boas, tudo o que seja baixar impostos é sempre positivo, baixar a água é positivo, baixar a eletricidade é positivo, portanto se a Figueira da Foz, que tem um preço de água elevado, como todos sabemos, se para o ano vai fazer com que os consumidores paguem a água mais barata, isto é obviamente uma iniciativa que todos nós estamos de acordo. Espero que não seja pelo facto de estarmos num ano eleitoral. É às gotas que se enche, com gotas que se enche o copo, Isabel Maranhão Cardoso. É gota a gota que se enche o copo, mas também o bom senso. Mais uma vez, aqui vou dar nota não do conteúdo, mas da forma como esta notícia é dada. Mais uma vez cá temos o Sr. Chefe de Gabinete, o Sr. Presidente da Câmara, a falar de coisas que seria naturalmente o Sr. Presidente da Câmara, ou as Águas da Figueira, a concessionária, a dar este tipo de notícia e a anunciar que isto vai ser debatido na próxima reunião de Câmara. São aquelas coisas que eu estranho imenso ao nível da comunicação da Câmara, por isso isto também é um programa de comentário e eu tenho que fazer este comentário. Passando à segunda parte, se de facto a água descer, ótimo, melhor para os figueirenses, para quem paga a fatura da água, portanto, mas o que se me oferece dizer neste momento é se calhar alguma leviandade da forma como se comunicam estas notícias. Passemos então para sábado 4 e vamos até Coimbra. Saímos do Conselho da Figueira da Foz porque, diz o Diário As Beiras, abre hoje o Hospital Veterinário Universitário. É aqui também uma boa notícia para a investigação na área da veterinária, João Pedrosa Russo. Sim, e sobretudo para quem tem uma cadelinha como eu tenho, fico contente porque sei que a partir de agora, mesmo durante a noite, posso ir a Coimbra, porque este hospital veterinário estará aberto 24 horas por dia, o que é sem dúvida positivo, é uma inovação e está ligado à universidade e por isso é sem dúvida uma mais-valia importante. A nossa região, a região de Coimbra, é conhecida como um espaço onde a saúde tem uma preponderância muitíssimo grande, porque a Coimbra é a cidade da saúde e, portanto, esta é uma valência nova que, sem dúvida, que é de louvar. Isabel Maranhão Cardoso, que tem cães grandes, não cadelitas pequenas. Tenho muita bicharada lá em casa. Não, digo uma coisa diferente, eu hoje estou aqui para contrariar o João, é assim, temos excelentes veterinários na Figueira, não precisamos de ir a Coimbra com os nossos animais ao veterinário. A importância, agora a sério, a importância da abertura do hospital veterinário é que naturalmente associado a uma escola de medicina veterinária deve existir um hospital veterinário. Isso existe na Escola de Medicina Veterinária do Porto, pública, existe na Universidade Técnica de Lisboa. Portanto, é nos hospitais, todos nós sabemos que seja medicina veterinária, seja medicina humana, que se vêem os casos, que se pratica e que os alunos se formam. Portanto, é nesse sentido que eu quero salientar a boa notícia, porque esta universidade em Coimbra tem estado a funcionar sem hospital veterinário e, de facto, é uma garantia de uma qualidade da formação dos seus alunos muito maior agora com o hospital veterinário.
A Associação quer preservar a Serra da Boa Viagem através do desporto. Esta é uma das notícias da edição de segunda-feira do Diário As Beiras. É também uma boa notícia. É uma boa notícia, oxalá a associação, que foi recentemente criada, tenha todo o sucesso e consiga concretizar iniciativas que valorizem a Serra da Boa Viagem. A Serra da Boa Viagem, no meu entender, é um ex-libris da cidade também, porque toda a gente, desde há muitos anos, sabe que a Figueira da Foz é serra, é rio, é mar, mas a serra tem sido maltratada ao longo dos anos. Já lá vai o tempo em que era agradável passear pela serra, em que os caminhos e as estradas não tinham buracos. Hoje, infelizmente, isso acontece e, por isso, esta associação, promovendo o desporto na serra, vai com certeza chamar a atenção que a serra deve ser olhada de outra forma. Portanto, está aqui uma boa notícia, parabéns à associação. E esta associação chama-se Associação Trilhos Boa Viagem. É um nome engraçado. Trilhos Boa Viagem, assim como a nossa serra também é da Boa Viagem. Não, naturalmente a nossa serra é uma coisa muito bonita e que teve algum azar com aquele incêndio, depois foi reflorestada, também não correu da melhor forma o processo de reflorestação e, a bem dizer, os recursos são escassos e é por isso que nem a administração central nem a administração local consegue, de facto, fazer lá grandes investimentos, mas que merece. João Pedrosa Russo, o assunto para este aqui entre nós. Desta última semana, um minuto apenas para dizer que na Figueira da Foz neste momento não se pesca sardinha. E não se pesca sardinha porquê? Nem na Figueira da Foz, nem em nenhuma parte do país. Também, mas nós somos... Bem, a TV, isto é a TV Figueira, não é? Nem em nenhuma parte do país. Porquê? Porque em termos comunitários chegou-se à conclusão que tínhamos atingido o limite de captura, portanto não há mais sardinha para ninguém. Ou seja, estão em causa 13 embarcações de pesca, estão em causa cerca de 300 pescadores que atualmente não fazem nada porque não há alternativa à sardinha. Porque o carapau e a cavala não são alternativa na medida em que, dizem eles, não têm poder, não têm capacidade para suportar as despesas que uma saída destes barcos acarreta. O Governo prometeu apoios a estes pescadores, oxalá estes apoios chegam, mas os pescadores entendem que não, senhora, que há sardinha suficiente, que não era necessário impedir a pesca, bastava que os barcos parassem 2 vezes por semana, porque há sardinha suficiente. Por outro lado, não sei o que vai acontecer à indústria de pesca, à indústria conserveira, que na Figueira da Foz é importante, que poderá também paralisar por causa desta razão. Já estão a ser importadas sardinhas. Pois, Agora vamos ao seu assunto. o meu destaque era Não apenas... Não mete água, pois não? Não mete água. Esta edição meteu bastante água, não é? É apenas um pequeno repto ao Diário As Beiras, que muito bem publicou o centenário do Soalvais, e também fazer um repto no sentido de começar a publicar na página do desporto os resultados obtidos por esta coletividade em relação ao atletismo nacional, que são desconhecidos de facto por muita gente e eles merecem alguma divulgação e apoios à atividade que levam a cabo. Fica o registro e a preocupação também, e registro a preocupação da doutora Isabel Cardoso com a comunicação, não só em relação ao Diário As Beiras, mas também do Gabinete da Presidência da Câmara. Não, é que a comunicação é fundamental, estamos na era da comunicação. E é de comunicação que temos falado aqui entre nós, e essa mesma comunicação regressará em breve aqui à Figueira TV.